Boa noite. Boa noite. PSDB sai como campeão do segundo turno, mas o PMDB continua a governar o maior número de municípios. PT sai das eleições como grande derrotado e pela primeira vez em 34 anos não terá nenhuma prefeitura no ABC. Mais de 8 milhões de alunos em todo o país entram na semana decisiva de preparativos para o Enem. Novos valores das multas de trânsito reajustados depois de 16 anos passam a valer a partir de amanhã. Acidente no interior do Paraná deixa 20 mortos. Um caminhão bateu num ônibus que levava pacientes para cirurgia de catarata. Tragédia com Fokker 100 da TAM em Congonhas completa 20 anos. Mas as lembranças do horror ainda persistem. Integrantes dos movimentos sociais invadiram 6 prédios públicos e privados de São Paulo para reivindicar agilidade na liberação de moradias. Os imóveis que são da prefeitura já têm o pedido de reintegração de posse. Integrantes da Frente de Luta por Moradia e do Movimento do Sem Teto se organizaram durante a madrugada. De acordo com a FLM, cerca de 200 pessoas se dividiram para invadir ao menos 6 espaços na capital, entre prédios e terrenos. No centro, um dos locais foi este prédio na Avenida Ipiranga e este outro na Rua Álvaro de Carvalho. Nossa equipe teve acesso ao prédio. De cima dá para perceber o tamanho da área do terreno. Exatamente bem no centro de São Paulo. Aqui funcionava a antiga sede do INSS, fechada há 26 anos. Desde 1990, quando o prédio deixou de funcionar, o local foi alvo de muitas invasões. E ele é tão bem localizado que uma das saídas dá exatamente para a Avenida 9 de Julho, próxima à ligação leste-oeste. Janice, uma das representantes da FLM, já morou no prédio em uma das invasões anteriores, entre 2001 e 2011. Quando foi desapropriado, com o intuito de reformar o prédio e devolver para as famílias de baixa renda em forma de aluguel social ou Minha Casa Minha Vida. Ela conta que, na época, o edifício não estava deteriorado. Hoje, o interior está completamente quebrado. Não há iluminação, água nem energia elétrica. Durante todo o dia, as pessoas se revezaram na limpeza. Entre as famílias, muitas crianças e até refugiados. Na cozinha improvisada, há bastante comida para os próximos dias, já que a invasão não tem data para terminar. A Prefeitura de São Paulo explicou que as ocupações dessa madrugada ocorreram tanto em terrenos públicos quanto particulares. Ainda segundo a administração, todas as áreas de responsabilidade do município serão objeto de pedido imediato de reintegração de posse. Nós queremos que a atual gestão, que ainda é do Haddad, quanto a do João Dória, que é o novo, que eles cumpram com o que foi dito para o movimento. As famílias de baixa renda, elas não querem nada de graça, elas querem pagar pela sua moradia. Acidente grave entre ônibus e caminhão deixa 20 mortos e pelo menos 11 feridos em Cafezal do Sul, no noroeste do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 6 da manhã. O ônibus pegou fogo depois de colidir frontalmente com um caminhão que trafegava no sentido contrário. O veículo pertencia à Secretaria de Saúde da cidade de Autônia e levava pacientes e seus acompanhantes para realizar cirurgias de catarata em Umuarama. Além do motorista do caminhão, 19 pessoas que estavam no ônibus morreram, a maioria carbonizada. Os feridos foram encaminhados para o hospital de Umuarama. A Prefeitura de Autônia decretou luto oficial de 3 dias. Há exatos 20 anos, um avião da companhia aérea TAM caiu em uma rua próxima ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. A tragédia ocorreu 24 segundos depois da decolagem. 99 pessoas morreram no acidente, que deixou um rastro de destruição. A tragédia com o voo 402 fez surgir a primeira associação de parentes de vítimas de acidentes aéreos no Brasil. A entidade obteve várias conquistas na justiça e conseguiu alterar a relação das companhias aéreas com os passageiros. O avião da TAM decolou do aeroporto de Congonhas às 8h20 da manhã de uma quinta-feira, 31 de outubro de 1996. O destino seria o Rio de Janeiro, mas em poucos minutos o voo 402 foi interrompido.
Esse foi o último diálogo entre os pilotos do avião. 99 pessoas morreram. Depois do acidente, muitos moradores que tiveram suas casas atingidas pelos destroços do avião decidiram se mudar aqui no bairro. São poucas as pessoas da época que ainda permanecem por aqui. O medo de viver perto do aeroporto já passou, mas as lembranças da tragédia, essas não são esquecidas. Seu Arnaldo estava em casa, na rua Luiz Orsini de Castro, a cerca de 2 quilômetros do aeroporto, quando parte da aeronave atingiu a residência, onde mora até hoje. Quando a gente saiu de lá e que viu que estava pegando fogo com uma labareda até no teto, que a casa não tinha mais nem telhado, não tinha mais nada, a gente ficou meio desnorteado. O filho dele, o jornalista Jorge Tadeu, tinha saído minutos antes. Ele colidiu com os prédios aqui em cima, tocou nesse prédio da esquina e depois atingiu as nossas casas, né? A fuselagem acabou caindo, a maior parte dela em cima dessa casa ao lado, foi onde se concentrou grande parte dos corpos que estavam aqui. E o avião ainda percorreu aí, o bico do avião percorreu tomando aí 8 casas, né? E aí ficou aquele cenário mesmo de destruição, muito fogo. Das 99 vítimas, 3 foram atingidas em solo e 96 estavam no avião. Entre os passageiros, o marido de Sandra. Como eu havia deixado meu marido no aeroporto e eu sei que ele ia para a ponte aérea, eu falei, nossa, que coisa horrorosa. Eu falei, mas para onde ia esse avião? Brasília. Eu falei, ufa, não é comigo. Quase uma hora depois, você recebe a confirmação que era e aí você vive a sensação de que é com você. Um pouco da experiência de Sandra diante da tragédia se transformou em um livro. O Dia que Mudou a Minha Vida foi escrito por ela nos últimos 10 anos. Sandra também transformou sua dor numa luta permanente pelos direitos das famílias das vítimas de acidentes aéreos. 6 meses depois da queda do Fokker 100 da TAM, ela criou uma associação, até hoje, muito atuante. Nós conseguimos uma conquista no Brasil, que foi um órgão de assistência a familiares de vítimas. Mudou totalmente a forma de se olhar para um acidente aéreo, a forma de se investigar. As companhias aéreas, como hoje, elas têm um gerenciamento de crise para poder acolher e tratar esses familiares. Quer dizer, mudou. Ele foi um grande divisor de águas mesmo. Vamos ver agora como terminaram as disputas eleitorais nas capitais neste segundo turno. No Rio de Janeiro, o senador Marcelo Crivella, do PRB, ganhou com 59%. Marcelo Freixo, do PSOL, teve quase 41%. Em Belo Horizonte, a disputa terminou com a vitória de Alexandre Calil, do PHS. Ele venceu o candidato apoiado por Aécio Neves, João Leite, do PSDB. Calil teve quase 53% dos votos, o Tucano, 47%. Em Vitória, Luciano Rezende, do PPS, conseguiu ser reeleito. Ele teve pouco mais de 51% dos votos. Amaro Neto, do Solidariedade, teve quase 49%. No Recife, Geraldo Júlio, do PSB, também conseguiu a reeleição. Ele teve 61% dos votos. O ex-prefeito João Paulo, do PT, teve 39%. Em Aracaju, capital de Sergipe, foi eleito Edivaldo Nogueira, do PCdoB, com pouco mais de 52% dos votos. Ele derrotou Valadares Filho, do PSB, que terminou a disputa com quase 48%. Em Fortaleza, Ciro Gomes, do PDT, conseguiu reeleger o atual prefeito Roberto Cláudio, também do PDT. Ele teve 54% dos votos. Capitão Wagner, do PR, teve 46%. Em São Luís, capital do Maranhão, o atual prefeito também conseguiu se reeleger. Edivaldo Holanda Júnior, do PDT, teve quase 54% dos votos. Eduardo Braide, do PMN, teve 46%. Em Maceió, Rui Palmeira, do PSDB, que também é o atual prefeito da capital alagoana, venceu Cícero Almeida, do PMDB. Almeida era o candidato apoiado pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. O tucano teve 60%. Cícero Almeida terminou o pleito com quase 40%. E agora mais resultados de outras regiões do Brasil.
Agora a região norte. Em Belém, Zenaldo Coutinho, do PSDB, conseguiu a reeleição com 52% dos votos. O deputado federal Edmilson, do PSOL, teve quase 48%. Em Macapá, Clécio, da Rede, conseguiu mais um mandato à frente da prefeitura. Ele teve quase 61% dos votos. Ele derrotou o aliado do ex-presidente José Sarney, Gilvan Borges, do PMDB, que teve pouco mais de 39%. Em Manaus, o tucano Arthur Neto também conseguiu se reeleger. Ele teve quase 56% dos votos. Marcelo Ramos, do PR, teve 44%. Já em Porto Velho, a vitória também foi do PSDB, que conseguiu eleger Doutor Idom com 65% dos votos. Léo Moraes, do PTB, teve quase 35% dos votos. Na região sul, em Curitiba, Rafael Greca, do PMN, ganhou a disputa com 53%. Nele Prevô, do PSD, teve 47%. Em Florianópolis, a disputa foi mais acirrada. Jean Loureiro, do PMDB, ganhou com quase 51%. Ângela Amin, do PP, registrou pouco mais de 49%. Em Porto Alegre, o deputado federal Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, chegou a quase 61% dos votos. Sebastião Melo, do PMDB, teve 39%. Agora vamos ver como ficaram as disputas na região centro-oeste. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Marquinhos Trade, do PSD, teve 59%. Rose Modesto, do PSDB, teve 41%. Em Cuiabá, no Mato Grosso, Emanuel Pinheiro, do PMDB, teve pouco mais de 60% dos votos. O ex-prefeito Wilson Santos, do PSDB, teve quase 40%. Já em Goiânia, Íris Rezende, do PMDB, vai governar a cidade pela quarta vez. Ele teve 58% dos votos. Vanderlan, do PSB, teve 42%. No segundo turno, o PSDB foi o partido que mais elegeu prefeitos. Foram 14 prefeituras conquistadas, de um total de 19 em que o partido disputava o cargo. O PT, que disputava 7 prefeituras, não elegeu nenhum candidato. O PMDB continua tendo o maior número de prefeitos. Em 2012 tinha 1.015 e agora tem 1.038. O PSDB tinha 686 e agora terá 803. Os tucanos vão administrar municípios que somam 23,7% da população brasileira. O PSD comandava 495 prefeituras e agora comandará 540. O PP tinha 474 e agora terá 492. O PSB tinha 434 prefeitos, caiu para 415. PDT tinha 304 e agora vai para 335. O PR passou de 274 prefeitos para 299. O DEM tinha 276 e agora vai ter menos, 266. O PTB passou de 298 para 261. O PT foi o maior perdedor. O partido tinha 630 prefeituras e agora perde mais da metade e vai ter 254 prefeitos por todo o Brasil. O PPS tinha 122 e manteve o mesmo número. PRB tinha 79 e vai ter 105. O PV tinha 99 e agora são 103 prefeituras. O PSC tinha 82 e agora 87. O PCdoB tinha 51 e agora passa a ter 81. Pela primeira vez na disputa municipal, o Solidariedade elegeu 63 prefeitos. Também estreando na eleição municipal, a Rede vai ter 7 prefeitos pelo Brasil e o PSOL, que tinha só 1, agora vai ter 2. No segundo turno das eleições municipais, os votos brancos, nulos e abstenções foram de 32,5% do eleitorado. Votos brancos e nulos chegaram a 3.600.000. Cerca de 7.100.000 não votaram ontem. Em algumas cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, a soma dos votos brancos, nulos e abstenções ultrapassou o número de votos dos candidatos eleitos. Ex-presidentes Lula e Dilma decidem não votar no segundo turno das eleições municipais. As cidades onde eles votam não tiveram candidatos do PT no segundo turno, o que levantou especulações que ambos teriam deixado de votar em protesto.
A assessoria de Lula, que vota em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, informou que ele decidiu não votar porque já tem 71 anos completados na semana passada. Segundo as regras do Tribunal Superior Eleitoral, o voto é facultativo para pessoas acima dos 70 anos. A assessoria de Dilma, que vota em Porto Alegre, informou que ela não votou porque foi visitar a mãe em Belo Horizonte. Nosso comentarista de política, Josias de Souza, faz um balanço dos resultados das eleições pelo país. Noutros tempos, as eleições municipais costumavam funcionar como um farol que iluminava as disputas futuras, inclusive para a presidência da República. As eleições de 2016 foram diferentes. Serviram apenas para reforçar a percepção de que o futuro político nunca foi tão incerto como agora. A impressionante enxurrada de abstenções e votos nulos presente em várias praças revela que a crise econômica e a roubalheira que se instalou na máquina estatal deixaram o eleitorado brasileiro de saco cheio dos políticos. Daí a proliferação do discurso antipolítica. Em termos partidários, o PT foi dizimado e o PSDB, apesar do fiasco do candidato de Aécio Neves em Belo Horizonte, foi o partido que colecionou resultados mais vistosos do ponto de vista político. Ainda assim, nada seria mais equivocado a essa altura do que supor que os tucanos largam na frente para a disputa de 2018. O que dá para dizer hoje, nessa matéria, é o seguinte: Lula está mais próximo de Curitiba, onde ferve a Lava Jato, do que de Brasília. Os tucanos Aécio, Serra e Alckmin são biografias em suspenso à espera da conclusão das investigações. Marina Silva é uma ex-novidade. Ciro Gomes continua sendo Ciro Gomes, um candidato em eterno conflito com os próprios lábios. Diante de tudo isso, o candidato favorito à sucessão presidencial de 2018 é o ponto de interrogação. Boa noite. Ainda no Jornal da Gazeta, mais informações do segundo turno das eleições municipais. Em Brasília, o presidente Michel Temer participou da 11ª Conferência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. De manhã, Temer recebeu o futuro secretário-geral da ONU, português Antônio Guterres, que também participou da reunião. Por unanimidade, Guterres foi eleito para o cargo no último dia 13. Ele assume em janeiro. Temer também se encontrou com os presidentes de Portugal, Cabo Verde, Angola, Timor-Leste e Guiné Equatorial, antes da conferência da CPLP. Criada em 1996, a comunidade reúne 9 membros. Entre os objetivos do grupo estão reforçar a diplomacia e cooperação entre os integrantes, além de difundir a língua portuguesa. Até o fim dessa conferência, Temer não comentou os resultados do segundo turno. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, é no próximo fim de semana. São mais de 8.600.000 alunos inscritos. As táticas para ir bem na prova são as mais variadas. Alguns alunos reforçam o esquema de estudos, outros preferem relaxar. Manhã ensolarada de domingo, em meio à natureza, 2 amigos meditam ao som de pássaros em uma praça no Sumarezinho, na zona oeste de São Paulo. Quanta tranquilidade! Nem parece que essa dupla está encarando a rotina de estudos puxada que antecede o Enem. Sempre tive muito problema de ansiedade e fui uma pessoa muito estressada. E foi o jeito que eu encontrei de limpar mais minha cabeça e me acalmar. E achar um alívio para essas duas coisas que me atrapalhavam bastante. Igor e Daniel se conhecem há mais de 15 anos. Vendo que a meditação deixou o amigo bem mais calmo, Igor resolveu experimentar. O objetivo é se sair bem na prova do próximo fim de semana. Porque é bem isso mesmo, né? O lance de você esvaziar, relaxar, se conhecer melhor, ter mais calma, ajuda bastante para o Enem. Cada candidato tem um jeito de se preparar para o Enem. Para ingressar no ensino superior ou ainda conquistar uma vaga em uma universidade prestigiada do país, a dedicação conta muito. Neste cursinho, no bairro da Liberdade, por exemplo, uma turma silenciosa passou o último domingo antes da prova concentrada nos livros e nas apostilas. Faz uma diferença porque você revisa alguns conteúdos que ainda não estão muito certos. Mas é aquela, continua no mesmo ritmo, não força tanto para chegar na prova bem, com capacidade para ter uma nota boa. E tem gente que estuda até na hora que está relaxando. Assistir filmes ajuda bastante. Algum filme motivacional que o professor indica ou documentários que o professor também indica.
são muito bons para relaxar. Na sua primeira edição, em 1998, o Enem contou com um número modesto de participantes. Foram 115.600 pessoas. No ano passado, 7.700.000 candidatos se inscreveram, mas quase 2 milhões não compareceram. Toda a preparação para o exame de nada adianta se no dia da prova o candidato não ficar atento. Não entrar em desespero, o principal é isso, eu acho, não entrar em desespero, que os professores vêm passando pra gente uma rotina legal pra gente ter confiança na gente. E já ir bem mais cedo pro local de prova, porque aqui em São Paulo a gente tem medo de chegar atrasado. O Ministério da Educação aponta que cerca de 300 locais das provas do Enem em vários estados estão invadidos por alunos que protestam contra a reforma do ensino médio e também contra a PEC que limita os gastos públicos. As provas nestes locais devem ser canceladas, segundo o MEC, se os prédios não forem esvaziados ainda hoje. Os alunos prejudicados devem fazer avaliação em outra data que ainda não foi divulgada. O MEC ainda não informou quantos estudantes vão ser prejudicados. A partir de amanhã, as multas de trânsito vão ficar mais caras. O uso de celular ao volante vai passar de infração média para gravíssima e o valor da multa vai subir de R$ 88 para R$ 293. Basta observar o trânsito um pouquinho. Na Avenida Paulista, as infrações acontecem a toda hora, mas a partir de amanhã, o motorista que for flagrado vai ter que pagar mais. Esse aí parou na faixa de pedestres. A infração pode até ser considerada leve, vale 3 pontos na carteira, mas a multa vai ficar 66% mais cara. Hoje é de R$ 53,20. A partir de amanhã será de R$ 88,38. A segunda infração mais cometida pelos motoristas em São Paulo vai ter reajuste de 52%. É a multa do rodízio e todas as outras que são consideradas médias. O valor passa de R$ 85,13 para R$ 130,16. As infrações graves, que valem 5 pontos, vão subir de R$ 127,69 para R$ 195,23. Quem for pego assim circulando na faixa de ônibus leva a multa gravíssima e perde 7 pontos. A alta será de 53% no valor, que até hoje é de R$ 191,54. Mesma punição para quem estiver no trânsito, na direção e no celular. É que a punição para quem for pego pela fiscalização falando ou usando qualquer aplicativo no trânsito foi reclassificada de leve para gravíssima. E o valor aumentou bastante. A partir de amanhã passa a ser de R$ 293,47. E o mais impressionante é saber que, apesar de cara, é a multa mais difícil de se evitar para muitos motoristas. Quem trabalha andando na rua, que nem eu, trabalha o dia inteiro, o pessoal às vezes liga precisando de alguma informação, é difícil parar, né? A decisão de reajustar as multas é do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, e foi publicada em maio para passar a valer a partir de 1º de novembro em todo o país. Fazia 16 anos que o valor das multas não mudava. Uma outra alteração importante foi no valor de algumas infrações gravíssimas, que agora passa a ser multiplicado por 10. Quem, por exemplo, disputar racha ou recusar fazer o teste do bafômetro vai pagar R$ 2.934,70. A multa não é abusiva, ela é correta para quem realmente faz coisa errada. Porque a pessoa que bebe acaba podendo cometer mais acidente, acaba envolvendo um crime. Eu acho que é correto. Para quem bebe, eu acho que ela é merecida esse valor. Depois de um fim de semana de temperaturas baixas, o calor surpreendeu o paulistano. Nesta segunda-feira, a máxima chegou aos 29 graus. Nós tivemos algumas pancadas isoladas, mas, como diz o nome, só em alguns lugares da cidade. Vamos ver qual é a previsão para amanhã com Mariana Armentano. Ainda é primavera, mas esses próximos dias serão bem típicos de verão. Isso porque, como a massa de ar seco que estava mantendo o tempo firme já está perdendo força, voltam a acontecer pancadas de chuva por todo o estado de São Paulo. Pode até chover forte, mas de forma rápida e isolada. O tempo fica bem abafado. A máxima chega aos 33 graus em Presidente Prudente e aos 34 graus em São José do Rio Preto, lá no Norte Paulista.
No litoral, faz até 31 graus em Santos. Para a capital, os próximos dias também serão bem quentes, com chuvas a partir da tarde. Nessa madrugada, mínima de 18, com máxima de até 30 graus. Na quarta-feira, esquenta mais, faz até 32. Mas aí, na quinta, o tempo muda com a chegada de uma frente fria. O dia até começa quente, mas esfria entre o final da tarde e a noite, quando os termômetros podem registrar até 18 graus. Voltamos a falar dos resultados das eleições. No primeiro turno, o PSDB já tinha sido o maior vitorioso nas eleições no estado de São Paulo. E ontem também conseguiu eleger mais filiados no interior. Ao todo, os tucanos vão comandar 167 municípios paulistas. Vamos ver como terminaram algumas dessas disputas. Em Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, do PSDB, chegou à prefeitura em sua quarta tentativa. Ex-secretário de Alckmin, o tucano teve 57% dos votos. O rival, Ricardo Silva, do PDT, 43%. Em Sorocaba, Crespo, do DEM, teve 58% dos votos. Ele derrotou o deputado estadual Raul Marcelo, do PSOL, que teve 42%. Já em Bauru, o eleito foi Gazeta, do PSD, que teve 60%. Raul, do PV, teve 40% dos votos. No ABC Paulista, o PT não conseguiu eleger nenhum prefeito. Isso não acontece desde 1982. Já na Grande São Paulo, o Partido dos Trabalhadores terá apenas a prefeitura de Franco da Rocha. Ontem, o PSDB, junto com partidos aliados do governador Geraldo Alckmin, se consagraram vitoriosos na chamada região do Cinturão Vermelho, tradicional reduto petista. Em São Bernardo do Campo, o atual prefeito Luiz Marinho, do PT, não conseguiu levar seu candidato para o segundo turno. Na cidade, o tucano Orlando Morando, do PSDB, ganhou a disputa. Ele teve quase 60% dos votos. Alex Manente, do PPS, teve 40%. Em Mauá, o deputado estadual Átila Jacomussi, do PSB, teve 64%. O atual prefeito Donizete Braga, do PT, teve 36%. Jacomussi teve apoio do governador Geraldo Alckmin. Já em Santo André, nova derrota do PT. Paulo Serra, do PSDB, ganhou a disputa com quase 78% dos votos. O petista Carlos Grana, que tentava a reeleição, teve quase 22%. Em Diadema, outro aliado de Alckmin, Lauro Michels, do PV, conseguiu a reeleição com quase 58% dos votos. Vaguinho, do PRB, teve 42%. Em Osasco, na Grande São Paulo, Rogério Lins, do PTN, teve 61%. Jorge Lapas, do PDT, atual prefeito, teve quase 39%. O PTN, partido de Rogério Lins, é base do governador Alckmin na Assembleia Legislativa. Já em Guarulhos, outro reduto do PT, o vencedor foi o ex-vereador Guti, do PSB. Ele teve 84%. O deputado federal Eli Correia Filho, do DEM, teve 16%. Já em Suzano, ainda na Grande São Paulo, o vencedor foi Rodrigo Achiuchi, do PR, que teve quase 60%. Lacerda, do PDP, terminou a disputa com 40%. Em Jaguariúna, no interior de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, comentou o resultado das urnas e disse que o Brasil tem pressa. Ele também atribuiu a crise econômica ao PT. O que nós vimos no Brasil foi uma virada de página, né? Eu acho que a resposta da população foi muito forte, dizendo, olha, esse governo do PT, né? Governos petistas que levaram o país a uma recessão brutal, 12 milhões de desempregados, uma grande crise ética, um grande descontrole da questão fiscal. A população de São Paulo deu uma resposta muito forte, né? Dizendo, nós precisamos virar a página e recuperar o emprego, recuperar a economia. E eu tenho certeza de que todos os eleitos estão conscientes da sua responsabilidade. Vão ser tempos difíceis, mas ajudar o mais rapidamente possível a recuperar a atividade econômica. O que interessa é emprego e renda. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Derrota devastadora do PT nas eleições municipais. É sempre a economia, mas no caso decisivo também o chamado fator moral. Vitorioso o PSDB e Alckmin, que das urnas sai fortalecido. Assim como do Rio, alça voo Crivella e a política neopentecostal.
São fatos. Análises profundas sobre 2018, antes de abertos os novos esgotos da Lava Jato, seriam exercícios de ficção. O fator moral é um dado real na sociedade. Maior ou menor utilização como instrumento para se fazer política definem sua dimensão e importância. A Folha noticiou na sexta: Odebrecht afirma ter depositado 23 milhões em conta suíça para a campanha de Serra em 2010. 48 horas depois, tal informação já havia desaparecido das poucas manchetes que mereceu. Assim, se infla ou se desidrata o chamado fator moral. Novas delações da Camargo Correia, Andrade Gutierrez e OAS podem se somar ao Odebrecht. Então seria ficção analisar chances de Aécio ou Alckmin sem antes saber até onde chegarão delações, investigações e degolas. Como é ficção analisar 2018 antes de a justiça confirmar o destino de Lula. Ignorar ou minorar acordos de delação que apontam também para presidenciáveis tucanos e para Temer e governo é parte desse jogo, ou de magnificar ou de encolher o fator moral. O PT dançou porque, para além da economia, escancarou telhados e cofres para bombardeio pelo fator moral. Não se espere mesma intensidade nas investigações, vazamentos e manchetes em relação a certos futuros delatados. O DNA do sistema de corrupção na política esteve o tempo todo nos computadores e dados dos empreiteiros presos. Escolher por onde e quem começar ou retardar investigações obedeceu a uma lógica defendida por seus autores. Assim como é lógico que basta conectar vazamentos e seus tempos. Investigadores pilotaram os efeitos midiáticos, sociais e políticos das suas escolhas. No Congresso se trama anistia ao Caixa 2. Em altas e médias rodas, os porta-vozes espalham agora chega, é hora de parar. Abstenção, votos brancos e nulos em altíssima. Desmoralizar de novo o chamado fator moral seria de novo apostar na escuridão. Boa noite. A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, prestou depoimento sobre o suposto favorecimento em obras públicas no governo dela. Cristina Kirchner, que deixou o governo em dezembro do ano passado, é a primeira de uma lista de 17 pessoas convocadas a prestar depoimento por um juiz federal. Ele investiga se o governo dela favoreceu a concessão de obras públicas a um empresário ligado aos Kirchner, que está detido sob acusação de enriquecimento ilícito. Cristina Kirchner sustenta que o caso é uma perseguição política e pediu uma auditoria das obras públicas dos 12 anos de seu governo e do marido Nestor Kirchner, que morreu em 2010. Na Venezuela, o governo e uma parte da oposição fecharam um acordo sobre a agenda para o diálogo. As conversações começaram com os esforços do Vaticano e da Unasul, a União de Nações Sul-Americanas. Os dois lados concordaram em diminuir o tom de agressividade. A oposição insiste que o governo permita um referendo revogatório sobre o governo de Maduro, liberte dezenas de ativistas da oposição presos e respeite decisões do Congresso. O presidente Maduro diz que é vítima de um golpe parlamentar e de uma guerra econômica que teria o apoio de Washington. O subsecretário americano de Estado para Assuntos Políticos, Thomas Shannon, viajou a Caracas para levar o apoio de Washington ao diálogo. Uma nova rodada de negociações está marcada para o dia 11 de novembro. A menos de 10 dias das eleições presidenciais americanas, a campanha de Hillary é pressionada pelo escândalo dos e-mails. O FBI reabriu as investigações sobre o uso de servidores privados quando ela era secretária de Estado, depois que foram encontrados novos e-mails no celular da ex-assessora dela. Hoje, a Casa Branca anunciou que o presidente Barack Obama não vai defender nem criticar as ações do diretor do FBI e não acredita que o diretor esteja tentando influenciar as eleições. Segundo o jornal The New York Times, Hillary abriu uma pequena vantagem sobre Donald Trump nos estados onde existe o voto antecipado. Pelo menos 21 milhões de pessoas já votaram em estados importantes como Flórida, Colorado e Nevada. Os votos só vão ser contabilizados no dia 8, quando são feitas as eleições. Voltamos a falar das eleições aqui no Brasil. No dia seguinte à vitória, o prefeito eleito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do PRB, prometeu um governo austero e disse que vai reduzir o número de secretarias da cidade pela metade. Hoje são 24 pastas.
O povo requer de nós um governo austero. Nós estamos vivendo ajuste fiscal. Portanto, todos precisam compreender que o número de secretarias será menos da metade. E me refiro também ao governo federal. Nós não faremos do Rio de Janeiro um bunker. Então nós precisamos de parcerias. O presidente nacional do PSDB, o senador Aécio Neves, disse que não foi derrotado em Minas Gerais. Ontem, João Leite, aliado dele, perdeu a eleição em Belo Horizonte. Segundo o senador, o PSDB cresceu em Minas. Vencemos com um candidato próprio em Contagem, vencemos o PT em Juiz de Fora com candidato a vice, numa coligação histórica que fizemos desde a época de Itamar Franco e que me orgulha muito. E em Montes Claros, outra cidade, venceu o candidato do PPS, nosso aliado histórico. Então, nós vencemos e vencemos muito bem em Minas Gerais. E a política é isso, vamos olhar para frente, compreendendo que nós não perdemos a nossa coerência e aquilo que nós acreditamos seja o melhor para Minas Gerais. Aécio classificou ainda como um desserviço antecipar o processo de definição do nome do PSDB, que vai disputar as eleições presidenciais de 2018. No partido, além de Aécio, outros nomes, como o do governador Geraldo Alckmin, são cotados para a disputa. Contas públicas têm rombo recorde para setembro e acumulado do ano. As contas do governo federal, estados, municípios e empresas estatais apresentaram um déficit de 26 bilhões e 600 milhões de reais em setembro. Segundo os dados divulgados hoje pelo Banco Central, é o pior resultado para o mês desde 2001. No acumulado dos 9 primeiros meses de 2016, o déficit, ainda sem contabilizar os juros da dívida pública, atingiu 85 bilhões e meio de reais. Outro recorde para o período desde o começo da série histórica há 15 anos. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O resultado das eleições foi muito favorável à base de apoio do governo, aos partidos que compõem a base. Isso pode facilitar a tramitação das matérias no Congresso. E Michel Temer tem demonstrado uma boa capacidade de articulação para garantir o apoio dessa base. Além disso, boa parte dos prefeitos eleitos, assim como os governadores já vinham fazendo, fala agora em maior austeridade fiscal, em acertar as finanças para recuperar a capacidade de investimento. Na prática, sabemos que as dificuldades financeiras podem gerar mais pressões junto ao governo federal por liberação de recursos. Logo após o primeiro turno, prefeitos em exercício eleitos já andaram por Brasília tentando garantir um reforço de caixa. Mas todos sabem que o cobertor está curto. Basta lembrar esses números que vimos agora referentes ao rombo das contas públicas. E este cenário é que pode levar à adoção de estratégias mais amplas para a reestruturação das finanças. Estratégias que passam por uma redução da máquina pública, por uma revisão dos gastos com pessoal, até com inativos. Uma das propostas já em discussão é o aumento da contribuição dos servidores para a Previdência. E já parece certo que a reforma a ser apresentada pelo governo, agora em novembro, unifique as regras dos trabalhadores do setor privado e do setor público. Boa parte do rombo que se vê hoje nas contas dos estados e municípios vem do jeitinho que vinham dando para mascarar o brutal aumento de gastos com o pessoal, driblando inclusive os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas essa é a conversa dos gestores. Resta obter apoio da sociedade. O índice elevado de abstenções e votos em branco deixa claro o quanto que a população está insatisfeita com os políticos. Se agora a sociedade é chamada a colaborar ainda mais para cobrir as gastanças promovidas por políticos, sem que haja uma contrapartida, vai ficar complicado. Contrapartida que passa por maior eficiência, menos corrupção e retomada do crescimento com melhoria dos serviços. Sem sentir que a situação vai melhorar, fica difícil aceitar as mudanças que devem vir com a reforma da Previdência, por exemplo. E a pressão da sociedade também influencia os congressistas, sendo eles da base de apoio ou não. Antes de comemorar o resultado das urnas, melhor pensar no desafio que terá pela frente. Eu volto na quinta. Até lá. O comércio é um dos setores mais prejudicados pela crise na economia. Aqui em São Paulo, atacadistas e varejistas tentam se adaptar ao movimento fraco para esta época do ano. O Alexandre é comerciante na Paraíba e costuma comprar roupas no atacado aqui na tradicional Rua José Paulino, no Bom Retiro, bairro da região central de São Paulo. Dessa vez, depois de um ano difícil para pagar os funcionários, ele veio com pouca expectativa em relação às vendas. Eu espero pelo menos que se mantenham os mesmos níveis de vendas. Acho difícil que se mantenham, não acredito que vão se manter, mas um comerciante, antes de tudo, ele tem que ser um otimista.
E é só andar em outros pontos conhecidos do comércio paulistano, como o do Brás, também no centro, para perceber o mesmo clima de desalento. Lojas de portas fechadas, movimento fraco e comerciante fazendo de tudo só para se manter no mercado atacadista. É o caso do Flávio, que vende calças jeans. Alguns colegas nossos ficou parado e acabou tendo que fechar. Mas a gente, graças a Deus, não. A gente procurou soluções e conseguiu manter aqui o mesmo padrão de vendas. Pesquisa da FEComércio aponta que as lojas de vestuário, tecidos e calçados tiveram queda nas vendas de 6,9% em agosto em relação ao mesmo mês do ano passado. O levantamento também registrou que vendedores e demonstradores são as profissões que mais tiveram perdas de vagas em 12 meses, com o fechamento de mais de 13 mil postos de trabalho no setor. Se do lado de fora o clima ainda é de preocupação com a economia, aqui nessa fábrica os resultados dos últimos meses começam a dar sinais de melhora. Esta mesma confecção estava operando parcialmente no ano passado, quando foram demitidos dezenas de funcionários por causa da crise. O dono da indústria retomou aos poucos a atividade e está confiante de que o pior já passou. Nós estamos mais otimistas com as perspectivas e a gente imagina que em alguns meses a gente comece a uma retomada mais intensa e que venha dar resultado no mercado de trabalho, né? O que a gente costuma dizer é que ainda parou de piorar. Mas apesar de alguns sinais positivos na economia, todo cuidado é pouco. Cortar gastos desnecessários é fundamental para quem está empregado. Tudo que eu posso e o que eu não posso também. Primeiro porque eu estou comprando um apartamento nessa crise, né? Segundo porque a gente não pode vacilar porque amanhã a gente pode perder o emprego, né? Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o ânimo dos empresários da indústria nos primeiros tempos do governo Temer. O Jornal da Gazeta recebe o empresário Paulo Scaff, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Muito obrigada, Scaff, por estar conosco. Bom, Scaff, Michel Temer assumiu a presidência da República num cenário que não é de céu de brigadeiro. Nuvens carregadas, toldam, assim, até uma visibilidade de futuro. Tanto que nós vimos aí que os próprios empresários que estavam tão confiantes deram uma balançada pelo índice da GV, houve uma queda na confiança. Qual será o grande teste de governabilidade de Michel Temer? Maria Lídia, em primeiro lugar, as pesquisas que nós temos feito mostram que houve uma recuperação muito forte da confiança. Essa confiança continua. Eu acho que já houve um primeiro forte teste da liderança do presidente Michel Temer, quando aprovou a PEC, chamada PEC do teto, PEC de gastos, que é fundamental. Eu diria que a PEC do teto está para o ajuste fiscal, assim como o Plano Real esteve para a inflação. Fundamental. E o presidente Michel conseguiu vamos dizer, o apoio da Câmara dos Deputados e aprovou essa reforma, que pode ser considerada quase uma reforma, em primeiro e segundo turno, e agora será encaminhada como PEC 55 era 241, mudou para 55, para o Senado Federal. Tudo indica, pelo que eu sinto, que irá ser aprovado também no Senado Federal. Eu diria que esse foi um passo muito importante. Em seguida virão outras reformas, como a da Previdência, que se faz necessário para o bem do Brasil, para o bem dos aposentados. Porque se deixar a coisa solta como está, chega um momento lá adiante que o aposentado não terá segurança nem de receber. Então eu creio que o presidente Michel, ele tem mostrado que ele está consciente na necessidade não em se preocupar em agradar ninguém, mas sim em promover as reformas que o Brasil precisa. Seja agora a PEC do teto, depois a reforma da Previdência, a reforma política, enfim, reformas que há 20, 30 anos se discute, se fala, mas não se faz. Mas 2 anos e 2 meses é o prazo que Temer tem para tudo isso. Acha que vai dar? Olha, essa PEC do teto, aprovada no Senado no mês de novembro, eu diria que foi num tempo bastante rápido. E a a reforma da Previdência sendo aprovada no primeiro trimestre do ano que vem, também seria muito importante. O Brasil necessita dessas coisas. E o que eu sinto é que isto tem que criar as condições
para os juros caírem e o crédito aumentar. Com a confiança, com juros em queda, confirmando essa confiança, com a retomada do crédito, nós teremos um cenário para o investimento. A partir dos próximos meses, retomando o investimento, você tem a mexida de novo na economia. Nós vimos há pouco na reportagem uma indústria que estava paralisada, que por confiança já retomou e espera por dias melhores. Essa expectativa positiva é muito importante. Agora, não adianta ser uma expectativa falsa, por isso a necessidade de nós trabalharmos na solução macro, que é através das reformas, e na solução micro, no sentido de atender, vamos dizer, o crédito, dando fôlego à retomada de crescimento do país, principalmente para voltar os empregos. É uma ruindade você ter um desempregado, ter 12 milhões de empregados, isso é pecado mortal, tem que ser resolvido a questão do emprego. É dramático. Mas Scaff, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele fala, ele reitera que se necessário for, nós teremos aumento de impostos. Vocês da Fiesp têm já uma posição muito marcada de combate ao excesso de impostos que existe no nosso país. Se Henrique Meirelles vier com essa história de mais imposto, vocês vão colocar o pato na rua? Não, o pato vai estar na porta do Ministério da Fazenda, vai estar na rua, vai estar lá bem na porta dele, e eu já disse isso a ele. E, na verdade, na realidade, o governo e o presidente Michel Temer têm reiteradamente afirmado que não irá aumentar impostos. Olha, quando, nesses últimos meses, o próprio Henrique Meirelles havia insinuado a questão de possibilidade de aumento de impostos, o discurso mudou. Nem no discurso já se fala mais nisso. A sociedade não aceita aumento de impostos. O que o governo precisa é fazer o que está fazendo. Buscar reformas, buscar melhoria de gestão, buscar combate a desperdícios, combate à corrupção, enfim, as medidas onde, com o dinheiro que tem, dá para se fazer muita coisa e de fazer de forma melhor. Então, isso que precisa. O que a sociedade espera do governo é que, de uma forma competente e austera, aproveite bem esse bilhão, aliás, melhor, esse 1 trilhão e 200 bilhões que o governo federal recebe de impostos. Não é pouco não, é muito dinheiro e precisa ser bem gasto. Não adianta pôr mais dinheiro sem gestão, sem controles, com desperdício, com corrupção, porque aí vai pelo ralo. Agora, e a sociedade não aceita mais aumento de impostos. Tem uma outra questão. A Operação Lava Jato, ela expôs e ofereceu uma percepção aos brasileiros da corrupção que existe na relação de muitos empresários com o poder público. E o resultado das investigações, dos julgamentos, nós estamos vendo que isso atingiu em cheio, sim, tanto políticos, o poder público, como empresários. O que eu quero saber é se na Fiesp vocês debatem essa questão da corrupção e que ações vocês promovem no sentido de prevenção e combate à corrupção? Bom, primeiro, a posição nossa radicalmente é contra a corrupção, obviamente, e apoio total ao combate à corrupção. Quero lembrar que das 10 medidas do Ministério Público para combater de forma mais rigorosa a corrupção, nós fizemos uma grande campanha em todo o estado de São Paulo e colhemos milhares de assinaturas para apoio a essa campanha. Quero também lembrar que em todo o movimento de rua a favor da Operação Lava Jato, a favor do combate à corrupção, a favor, vamos dizer, do fortalecimento da independência no sentido do Poder Judiciário cumprir o seu papel, sempre demos todo o apoio. Agora, cabe à polícia, ao Ministério Público e à Justiça cumprir o seu papel. Não cabe a nós julgarmos corruptos ou corruptores. Mas, sem dúvida nenhuma, nós damos e sempre demos o apoio total a essas autoridades que cumprem o seu papel. Para finalizar, terminou o segundo turno das eleições, nós temos aí um resultado. Que avaliação vocês fazem do impacto do resultado das eleições municipais em todo o Brasil para esse futuro que está sendo elaborado e que chega a animar empresários no sentido da confiança que você expressou aqui? Esse resultado ajuda em alguma coisa a Michel Temer?
Olha, eu creio que o que nós sentimos nessas eleições, que é a consciência da população, a população busca dar a oportunidade a outras pessoas, a novas lideranças, e a grande preocupação da população ela está cansada de blá blá blá, está cansada de enganação, está cansada de incompetência, está cansada de roubalheira. O que a população quer é gestão. São gestores em cargos públicos buscando realmente atender bem, fazer mais com menos recursos, fazer com mais eficiência, com mais qualidade e respeitando mais as pessoas. Isso é que nós sentimos basicamente nessas eleições. E quanto ao presidente Michel Temer, reiteradamente ele diz que não é candidato, não pensa ser candidato futuro. A única coisa que ele é candidato a ser um presidente que promova as reformas que o país precisa, que retome o crescimento do país, retome o emprego do país, a geração de emprego do país, e tudo isso é o que a sociedade espera dele, e eu creio que nós temos que dar esse voto de confiança no sentido de essas coisas acontecerem, até porque se essas coisas não acontecerem, seria muito grave para a população, para a sociedade, para o povo, para esse mundo de desempregados, para as empresas que fecharam. 100 mil lojas fecharam em um ano, 10 mil indústrias, as prefeituras são quebradas, os governos estaduais estão quebrados. Não há alternativa, tem que retomar o crescimento do país, e com a retomada do crescimento, aí sim, o fortalecimento da economia, a geração de empregos, oportunidade, empreendedorismo, que isso é o que nós estamos hoje batalhando como a missão mais importante, a retomada de crescimento do país. Muito obrigada, Scarf. Você passou aqui uma mensagem, sim, de otimismo. Eu não tenho dúvida, eu acredito muito no Brasil. Que esse seu otimismo, de fato, tenha o fundamento nas ações de governo. Sem dúvida. Muito obrigada. O brasileiro, tendo o privilégio de ter um país como o Brasil, ele tem que ser um otimista mesmo. Ok. Obrigado, uma boa noite, Scarf. Boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço. Gamberini. Você vai ver a seguir as notícias do futebol. Campeonato Brasileiro. São Paulo entra em campo daqui a pouco e tenta melhorar na tabela. Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital, tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. A gente quer agradecer vocês da Justiça Eleitoral. Profissionais comprometidos com a segurança e a lisura das eleições. E aos mesários que ajudaram a escrever a história de um Brasil melhor. E é claro, vocês, eleitores, que fizeram valer a sua voz. Sem esquecer dos voluntários, cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Mas esse não é o fim. É apenas o começo. Fiscalize, participe. Faça sua voz ser ouvida. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. No dia a dia dos grandes clubes, nas coletivas de imprensa, no meio da torcida, o time do Gazeta Esportiva traz informação de primeira. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Voltamos com as notícias do esporte com Celso Cardoso e Rodolfo Gamberini. Tivemos um fim de semana de muitos gols pelo Campeonato Brasileiro. O Santos conseguiu vencer o Palmeiras na Vila e entrou na briga pelo título. Gostou, Celso? É difícil para o Santos. Bom, tá bom, não vou fugir da sua pergunta. Foi bom para o campeonato, né? Agora, o Santos realmente está na briga, apesar de ser muito difícil. São 6 pontos de diferença, faltando 5 rodadas para terminar o campeonato. A vitória do Santos foi boa também para o Flamengo, que apenas empatou com o Atlético, mas diminuiu para 5 a diferença para o líder Palmeiras. Veja os gols começando com o clássico da Vila Belmiro.
O Palmeiras perdeu para o Santos na Vila Belmiro com esse gol de Copete, aproveitando a sobra de bola dentro da pequena área e adiando assim a festa do título palmeirense. O jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, adversários diretos do Verdão, contou com quase 50 mil pessoas no estádio do Mineirão em Belo Horizonte. O time carioca abriu o placar com essa cabeçada de Diego. O Galo chegou ao empate após Hever cometer pênalti em Fred. Robinho foi para a cobrança e deixou tudo igual. Já aos 41 minutos, Robinho deu excelente assistência para Lucas Prato, que limpou Muralha e empurrou para o gol, 2-1 Atlético. No finalzinho do jogo, a bola sobrou para Guerreiro e o atacante peruano deixou tudo igual de novo. 2-2 em Minas Gerais, num empate ruim para as duas equipes que lutam pelo título. Em Itaquera, em São Paulo, Rildo foi derrubado dentro da área por Jimenez. Pênalti a favor do Corinthians diante da Chapecoense. Giovanni Augusto correu para a bola e fez 1-0. O gol da Chapecoense também foi de pênalti, desta vez cometido por Pedro Henrique em Lucas Gomes. Bruno Rangel cobrou com categoria para definir o placar, 1-1. Na sexta-feira, no estádio do Maracanã, o Vitória saiu na frente do Fluminense com esse gol de Marcelo. Richarlison de pênalti deixou tudo igual. Ainda no primeiro tempo, Wellington Silva cruzou e Cícero subiu para colocar o Flu em vantagem, 2-1. Mas aos 42 minutos do segundo tempo, Marinho dominou dentro da área, passou por Gum e fuzilou. Final 2-2. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense voltou ao grupo da Libertadores ao bater o Cruzeiro. O único gol do jogo saiu no azar do zagueiro Manuel, que viu a bola resvalar nele e morrer no fundo das redes. 1-0 Atlético. No Sul, o Inter ficou no empate com o Santa Cruz e segue ameaçado pelo rebaixamento. Vitinho até chegou a colocar o Colorado em vantagem. Mas Léo Moura, sozinho dentro da área, garantiu um empate para o Santa. Final 1-1. Bom, Celso, daqui a pouquinho tem São Paulo e América de Minas, né? Isso, uma vitória do São Paulo praticamente espanta de vez qualquer risco de rebaixamento. A rodada foi boa para o São Paulo, Cruzeiro perdeu, o Internacional empatou, foi boa também para o Palmeiras, que jogou mal, perdeu o jogo, mas como o Flamengo empatou a partida, 5 pontos, faltando 5 rodadas, continua com uma mão na taça. Tá bom, obrigado, Celso. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Saiba mais sobre o folclore brasileiro no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.